noite, queridos irmãos, graça e a paz, sejam bem-vindos, amém, aleluia, glória a Deus. Vamos colocar de pé, querido, vamos dar início ao nosso culto, de adoração ao nosso Deus, amém, aleluia. Abra sua Bíblia, querido, no Salmo 150, por favor. Glória a Deus, queremos louvar a Deus pela vida dos irmãos que estão em casa também, amém. Deus abençoe a todos, aleluia. Salmo de número 150. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Glória a Deus. O Senhor é maravilhoso, amém. Aleluia. Salmo 150. Vamos ler? Amém? Diz assim, queridos: aleluia. Louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento, obra do seu poder, louvai-o pelos seus poderosos feitos, louvai-o consoante a sua muita grandeza, louvai-o ao som de trombeta, louvai-o com saltério e com harpa, louvai-o com adufes e danças, louvai-o com instrumento de cordas e com flautas, louvai com símbolos sonoros, louvai com símbolos retumbantes. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Amém, queridos? Louvai a Deus. É muito bom a gente louvar a Deus. Amém? E desde já nós queremos agradecer a Deus pelo privilégio da gente estar aqui hoje, de cada irmão estar em casa, louvando a esse Deus tão maravilhoso. Feche teus olhos. Aleluia. Nós vamos ter uma palavra de oração. Desde já, querido, começa a entregar a tua vida ao Senhor. Hoje é noite de ceia, noite de renovarmos nossa aliança com o Senhor. Nós cremos num Deus que está conosco, um Deus que nos sara, nos cura, um Deus que nos perdoa, querido. Aleluia. A palavra do Senhor diz, João diz que aquele que disser que não tem pecado é mentiroso, o amor de Deus não se encontra nele. Mas a palavra diz que nós temos um advogado, que é Jesus Cristo, é aquele que nos perdoa, é aquele que vai até o Pai com as nossas causas. Então desde já, querido, coloca diante do Senhor. Hoje é noite de ceia, noite de nós renovarmos nossa aliança com o Senhor. Aleluia. Paizinho querido, nós damos graças a Ti, Senhor. Louvamos o Teu nome, Senhor. Como diz a Tua palavra, louvamos o Teu nome no Teu santuário, Deus. Obrigado, Senhor, por estarmos aqui nessa noite. Obrigado pela Tua presença, Senhor. Desde já, Pai, se faz presente o Senhor neste lugar, e nós somos gratos ao Senhor por isso. Pai, muito obrigado, Senhor, pelas famílias. Obrigado, Senhor, pela nossa vida. Obrigado, Senhor, pelos livramentos. Foram tantos nesse mês, Pai. Foram tanto cuidado do Senhor neste mês, que a gente não sabe nem enumerar, nem consegue, Pai. Por isso, Pai, nós queremos Te agradecer. Só queremos Te agradecer, Pai. E desde já entregar nossas vidas. Reconhecer, Deus, que somos falhos, porque a Tua palavra nos diz que aquele que disser que não tem pecado é mentiroso. Por isso, Pai, nós entregamos, Deus, nossas falhas, nossas faltas, Senhor, diante do Teu altar. Pedimos o Teu perdão e a Tua misericórdia, Deus. E queremos, Deus, receber nesta noite o Teu perdão, Senhor, o Teu bálsamo, Senhor, a Tua paz,
que excede todo entendimento. Muito obrigado, Jesus. Entregamos o ministério de louvor nas tuas mãos, Senhor. A palavra diz, Senhor, que o Senhor habita no meio dos louvores. Usa, Deus, a vida dos teus filhos com poder e com glória. Em nome de Jesus. Fala conosco, Paizinho querido. Nós estamos aqui desejando, Pai, ouvir a tua voz. Fala conosco, Pai. É o que te pedimos. É o que te entregamos, Deus, nessa noite. Em nome de Cristo Jesus. Aleluia. 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 Vamos adorar o Senhor aqui. mãos. Levanta suas mãos realmente lá em cima como um sinal de rendição. Não fica com vergonha. Levanta suas mãos como um sinal de rendição e se renda na presença dele. Fala, Pai, tu é verdadeiramente o Filho de Deus, Pai.
Pai. Oh, Pai, vem fazer presente no meio de nós. Abre os céus, Pai. Abre os céus, Pai. Toma o teu lugar no meio de nós. Vamos cantar todos juntos esse refrão, afirmando, porque verdadeiramente Ele é o Filho de Deus. Quantos creem? Quantos creem que Ele é o Filho de Deus? Mas bora. Verdadeiramente Ele é o Filho de Deus. Verdadeiramente, mais forte.
voltam para Deus nessa noite. Que na alegria ou na tristeza, na saúde ou na doença, no dia bom, no dia mau, independente de tudo que possa acontecer aqui, Ele é o nosso Senhor. E sem Ele a gente não vai conseguir. Porque quem nos capacita é Ele, quem nos guarda é Ele. Tudo é permissão dEle, tudo conforme Ele quer. Eu queria te convidar, só aqueles que têm realmente a vontade de fazer esse voto com Deus nessa noite, para cantar junto da gente esse pedaço desse louvor mais uma vez, mas cantando como realmente uma declaração de amor, com entrega, com toda a tua vontade, com toda a tua voz, tua adoração. Se renda realmente a presença de Deus, porque Ele está aqui. O noivo vem, o noivo está aqui no meio de nós. Eu creio que Ele está aqui, porque na palavra dele diz que onde dois ou mais estiverem unidos em meu nome, ali eu estarei. Então faça essa declaração de amor para Ele, aquele que sentir no coração realmente de render, de fazer esse voto com Deus. Amém? Ao estudo dos profetas menores. E hoje o Augusto ministrou sobre o capítulo 1 de Joel. E é muito tremendo esse livro de Joel, né? E eu quero ler aqui, querido, no capítulo 1. Aleluia. Verso de número 9, capítulo 1, verso 9. Show? Achou, querido? Glória a Deus. Diz assim, olha: cortada está
da casa do Senhor, a oferta de manjares e a libação. Os sacerdotes, ministros do Senhor, estão enlutados. Joel, ele vai falar de um momento onde Deus ele permite que o gafanhoto consuma toda a plantação, e com isso as pessoas não tinham como ofertar na casa de Deus. O povo estava em desobediência, e isso veio como um juízo. E é muito interessante, porque no verso de número 4 diz assim: o que deixou o gafanhoto portador comeu o gafanhoto migrador. O que deixou o migrador comeu o gafanhoto devorador. E o que deixou o devorador comeu o gafanhoto destruidor. Ou seja, querido, aqui acontece um processo. São várias etapas, né? E a gente percebe aqui que chegou o ponto, querido, de o povo não ter mais como ofertar na casa de Deus, porque as suas lavouras estavam destruídas. E é muito interessante também um versículo que me chamou muita atenção, porque fala, é o verso 5, que Augusto falou bastante dele, que fala assim: ébrios, despertai-vos e chorai, uivai, todos os que bebeis vinho, por causa do mosto, porque está ele tirado da vossa boca. E Augusto falava sobre a questão de ébrios, né? Fala de pessoas embriagadas, pessoas que consomem o vinho. E a gente trazer para o mundo espiritual, querido, o vinho, ele simboliza a alegria, amém? 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 Vinho simboliza a alegria. E uma das coisas aqui, que quando o gafanhoto, né, consumiu todas as sementes, uma das coisas que foi tirada do povo foi a alegria. Alegria, querido. E Joel diz assim: despertai-vos, né, e chorai, porque não vai mais poder entrar na sua boca o vinho, que simboliza então, querido, a alegria. Esses versículos me chamaram muita atenção, querido. E eu queria convidar você, querido, que não veio hoje, que venha domingo que vem. Esse é um tempo muito especial, querido. A escola dominical é sempre muito especial. E você que não veio, leia esse capítulo 1 em casa. Deixa o Senhor ministrar no teu coração, porque é muito tremendo esse capítulo 1. Eu queria deixar então esses versículos para que a gente meditasse nesse momento. É o momento de nós trazermos o nosso dízimo, trazermos a nossa oferta. Louvo a Deus pelas vidas que estão trazendo, né, os cobertores, agasalhos, na campanha do agasalho, né, Silvana? Que Deus abençoe a todos, amém? Quero louvar a Deus pelos irmãos também que trouxeram o quilo. Eu quero deixar então essa palavra para os nossos corações, porque o verso 10 diz que o campo está assolado e a terra de luto, porque o cereal está destruído e a vide secou, os olivais se murcharam. Envergonhai-vos, lavradores, uivai, vinhateiros, sobre o trigo e sobre a cevada, porque pereceu a messe do campo.
Eu creio, querido, que é tão prazeroso, é algo tão maravilhoso, quando a gente pode dizimar, quando a gente pode ofertar, quando a gente pode servir ao nosso próximo. É algo tão especial, não é verdade? E a Bíblia fala que é muito melhor dar, querido, do que receber. Então eu quero louvar a Deus pelas vidas que trouxeram ali os cobertores, agasalhos, o quilo. Que Deus abençoe a todos, amém? E que a gente possa ter sempre esse coração mesmo, doador, querido. E lembrar, querido, sabe, desse tempo tão especial, um tempo muito especial que Deus tem nos dado, porque em meio a tantas coisas difíceis, Deus não tem deixado faltar nada. E só para terminar, é muito interessante também o verso 2. Olha o verso 2. A palavra que veio a Joel, né? Joel fala assim: ouve isso, vós velhos, e escutai todos os habitantes da terra. Aconteceu isso em vossos dias, ou nos dias de vossos pais? Ou seja, querido, era uma coisa tão forte, né? Aquilo ali que estava acontecendo. As pessoas não tinham como plantar, não tinha mais colheita, não tinha mais o que comer, mais o que ofertar na casa do Senhor. Que Joel me perguntava: será que aconteceu isso em algum momento na vida dos teus filhos, na vida dos teus netos, na vida dos teus antepassados? Será que aconteceu? Porque é algo tão terrível. E eu creio que Deus está despertando aqui, querido, para que a gente acorde para esse tempo que a gente está vivendo, né? Nós temos tudo, querido, né? Temos tudo. E que a gente possa ser divertido mesmo pelo Senhor, né? Ser gratos, agradecer a Deus, servir ao Senhor, servir ao próximo e ter essa alegria no nosso coração. Porque a gente vê aqui que houve um tempo que a alegria foi roubada do coração dessas pessoas. Então, querido, venha até o altar do Senhor com alegria, trazer o seu dízimo. Se você vem, querido, é porque Deus tem te honrado. Trazer sua oferta, se você vem, é porque Deus tem te honrado, Deus tem te abençoado. Não deixe essa fonte secar, em nome de Jesus, amém? E eu quero também ungir as pessoas que trouxeram o dízimo. Fique aqui ao lado aqui, que eu vou estar ungindo, como a gente sempre fez, amém? Deus abençoe. Fique de pé e vamos adorar o Senhor. Nome sobre todo nome.
tuas promessas que está escrito lá no livro de Malaquias, que o Senhor repreenderia, oh Jesus, o ladrão de bênção, o gafanhoto, o migrador. Ó Deus, esteja sobre a vida dos teus filhos e filhas, meu Pai. Muito obrigado, Senhor, pelos dízimos, pelas ofertas da tua casa. Apresento a Ti, consagro a Ti, te agradeço, Pai, pela fidelidade dos teus filhos. Também te agradeço, Deus, pela campanha do agasalho. Ó Deus, pela campanha do quilo. Que o Senhor continua, Pai, abençoando o teu povo. Que nós possamos, Deus, ser canal de bênção na vida daqueles que precisam. Porque eu creio, Pai, para isso o Senhor tem nos levantado, para ser farol, para ser ponte, para ser luz, oh Deus, para ser um cobertor para aquele que está sentindo frio. Muito obrigado, Jesus, pela generosidade de cada um dos teus filhos. Que a tua bênção esteja sobre o teu povo, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Você pode sentar. Glória a Deus. Nós queremos chamar nossas crianças aqui no altar. Tia Alessandra. Nós vamos estar orando para os nossos cordeirinhos. Amém. E cordeirinhas. Aleluia. Domingo que vem, queridos, nós teremos culto do Dia dos Pais. Amém. Os pais perderam a oportunidade de falar assim: uhul. Fraquíssimo. Vocês estão de máscara, mas não está podendo não, gente. Uhul, pá. Melhorou bastante, amém? Glória a Deus. Então, domingo que vem, culto dos pais, amém? Nós louvamos a Deus pela vida das nossas crianças, pela vida da Alessandra, amém? Pela vida da equipe. E a gente já vai começar já a salinha aos domingos. Em nome de Jesus, traga mesmo as crianças para a casa do Senhor. Porque eles precisam ouvir a palavra, guardar a palavra no coraçãozinho deles. Amém? Amanhã também, queridos, nós começaremos a nossa célula dos homens, às 8 horas aqui na igreja. Amém? Os valentes aí, quero ver os valentes amanhã, hein? 8 horas aqui na igreja. Amém? Perderam a oportunidade também de falar o meu Deus, que fraqueza, meu Jesus. Se fosse as mulheres, já estavam gritando: oba, glória a Deus, aleluia. Os homens estão aí tão fraquinhos, meu Deus. Tem que dar uma injeção amanhã de ânimo, misericórdia. Então amanhã, amém, queridos? Amém. Glória a Deus. Melhorou um pouquinho. 8 horas aqui na igreja, amém? Um churrasco espiritual. Glória a Deus. Amém. Então tá bom. Vamos orar para os nossos cordeirinhos? Fica de pé, em nome de Jesus. Pediu o Lucas para orar, amém, Lucas? Sara já está ali, ó. Né? Glória a Deus. Amém. Estenda a tua mão para cá para a gente interceder por eles, amém? Pai, queremos nessa noite consagrar, a Deus, a vida desses pequeninos em tuas mãos, Senhor. Declarando que eles pertencem ao Senhor, Deus, que eles pertencem a Ti, Pai. Que as famílias, ó Deus, da tua casa pertencem ao Senhor. Obrigado pela vida dessas crianças, ó Deus, aqui representadas, Senhor, representando a nossa próxima geração, representando a geração do agora, Senhor. Obrigado porque o Senhor tem colocado, ó Deus, pais responsáveis, ó Deus, para trazer os teus filhos até a tua casa. Nós agora, desde já, Deus, abençoamos a vida da Alessandra também, que vai estar ministrando sobre a vida deles, esse ministério infantil, Deus, esse retorno aos trabalhos deles, Senhor. Tudo que eles fizerem possam prosperar, Senhor, que nós possamos também ser canal de bênção sobre essas crianças, sobre esse ministério, Deus, que nós possamos nos despertar para colocar a mão na obra, Senhor, para preparar tudo para essa geração, Deus, para que cresçam homens e mulheres, ó Deus, para louvar ao Senhor, homens de oração, homens de intercessão, ó Deus, de louvor, Deus, na tua casa, Pai. E nós consagramos eles ao Senhor e somos gratos a Ti nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Aleluia. Vamos Deus, tá? Deus abençoe. A tia Alessandra, queridos, está cheio de projetos aí para a salinha. Vai ficar muito linda a nossa salinha lá dos nossos cordeirinhos. Né? A gente quer comprar os materiais, tudo de excelência, em nome de Jesus. Amém? Amém?
Abre a tua Bíblia, querido, no Evangelho de Lucas, capítulo 13. Evangelho de Lucas, capítulo 13, verso de número 22. Aleluia. Lucas capítulo 13, verso de número 22. Nosso coordenador das mídias pode anotar aí o tema dessa mensagem. Fala: a porta é estreita, mas ainda está aberta. Amém? Amém. Amém, nosso coordenador? Amém. O coordenador também pediu para avisar os juvenis ou a quem quiser trabalhar com a mídia, para no final do culto procurar ele. Amém, Otávio? Amém. Você procure o Otávio. Se você gostaria de trabalhar com mídia, né? Você procura ele no final do culto. A gente quer fazer uma equipe e eu sei que vai ser um tempo muito especial. Amém? Amém? Amém. Vocês estão tristes? Meu Deus, eu estou sentindo um pingo de frio. Estou com 3 blusas, 2 camisas. Vocês têm que saber se vestir. Coloca bastante roupa. Né, Elias? Elias vem até de cachecol. Amém. Né? Glória a Deus. Achou, querido? Lucas 13, 22 fala aqui na minha Bíblia. O tema é a porta estreita. Diz assim essa palavra: passava Jesus por cidades e aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. Interessante isso, querido. Amém? Passava Jesus por cidades e aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. Guarda isso no teu coração. E alguém lhe perguntou: Senhor, são poucos que são salvos? Respondeu-lhes: esforçai-vos. Fala comigo, esforçai-vos. Esforçai-vos. Por entrar pela porta estreita, pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Quando o dono da casa se tiver levantado e fechado a porta, e vós do lado de fora começar a bater, dizendo: Senhor, abre-nos a porta, ele vos responderá: não sei de onde sois. Então direis: comíamos e bebíamos na tua presença, e ensinava em nossas ruas. Mas ele vos dirá: não sei de onde vós sois, apartai-vos de mim, vós todos os que praticais iniquidades. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes no reino de Deus Abraão, Isaque e Jacó, e todos os profetas, mas vós lançados fora. Muitos virão do Oriente, do Ocidente, do Norte e do Sul, e tomarão lugares à mesa no reino de Deus. Contudo, há últimos que virão a ser primeiros, e primeiro que serão os últimos. Amém? Feche teus olhos por um momento. Pai, muito obrigado pela tua palavra, Senhor. A tua palavra é tão maravilhosa, Senhor. Nós nos rendemos diante da tua palavra. Nós nos rendemos diante do teu senhorio. Nós nos rendemos, Senhor, diante dos teus ensinamentos, Deus. Diante, Senhor, daquilo que o Senhor tem nos advertido, Pai. Nós nos rendemos, Senhor.
E mais uma vez pedimos o teu perdão e a tua misericórdia, Deus. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, querido. Interessante, querido, que a partir do verso 22 de Lucas 13, Jesus começa a ensinar algumas coisas a respeito de quem entrará no reino de Deus. E termina, querido, lá no capítulo 16, no verso, gostaria que você abrisse lá, no verso de número 13, onde, deixa marcado aí que a gente vai voltar aí. Depois você pode estar lendo em casa, do verso 22 do capítulo 13, até o verso 13 do capítulo 16. Você vai perceber uma sessão de ensinamentos de Jesus a respeito de quem entrará no reino de Deus. E é muito interessante que o verso 13 aqui termina do capítulo 16 dizendo assim: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e as o quê? Riquezas. Antes, querido, eu tinha entendimento diferente disso aqui, né? Às vezes eu pensava, quando Jesus fala de dois senhores, que ele estava falando sobre Jesus e sobre Satanás. Mas Jesus aqui não fala, não chama em lugar nenhum Satanás de Senhor, né? Mas ele vai falar, querido, das riquezas. Existem dois senhores, né? Ou você serve a Deus, ou serve ao dinheiro. E eu tinha um entendimento dessa palavra, que achava que os dois senhores um era Deus e o outro era o adversário. Mas não é isso que Jesus ensina. Ele fala sobre as riquezas, né? Ele fala sobre o dinheiro, que é um Deus na vida de muitos, né? Muitos têm Deus, o Deus da riqueza, como o Senhor da vida deles, né? Aquele que comanda ele, aquele que dita as ordens a ele, né? Aquele que diz vai, não vai, fica ou não fica, faz ou não faz, é o dinheiro. E Jesus termina aqui dizendo então, essa série de ensinamentos, falando isso. Eu queria que depois você pudesse tirar um tempo, anote isso aí, querido, tira um tempo, e estuda sobre esse capítulo do 13, né, 22, até o capítulo 16, versículo 13, e você vai começar a perceber isso, essa sessão de ensinamentos de Jesus, sobre quem entrará no reino de Deus. Amém? Glória a Deus. Mas voltando aqui no texto, que fala da porta estreita, o verso 22 é muito interessante, que eu fiz até questão de frisar, que diz que passava Jesus por cidades e aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. Ou seja, Jesus ele ensinava de cidades em cidades, né? Em aldeias, e ele caminhava numa direção, querido, né? Nós precisamos ter uma direção. A gente não pode caminhar a erro, né? A gente precisa ter um direcionamento. Se eu perguntar hoje para você, para onde você está caminhando, né? Você precisa entender para onde você está caminhando, né? O povo, quando saiu do Egito e passou quantos anos? 40 anos, né? Eles tinham um destino, né? Aonde que era? A Canaã, que Deus tinha preparado para eles, né? A terra de Canaã. Então,
Jesus aqui, querido, ele ensina para nós que ele caminhava de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, ensinando. É muito interessante que frisa muito isso, né? Um dos ministérios de Jesus, o ensino, né? E o que a gente precisa ter também, esse ministério na nossa vida, né? E diz que ele caminhava para Jerusalém. Eu queria apontar esse primeiro momento aí e dizer para mim e para você que nós precisamos saber para onde a gente está caminhando. Amém? Para onde nós estamos caminhando? Aleluia! Glória a Deus! E alguém me perguntou: Senhor, são poucos que são salvos? Eu creio que na caminhada, né? Jesus está caminhando e alguém no meio da multidão ali grita para Jesus, né? Senhor, são poucos que são salvos, né? Tem sempre a curiosidade, né? Às vezes é muito interessante, as pessoas querem ser salvas, né? As pessoas querem ir para o céu, mas elas não querem seguir o caminho que Jesus ensina. Elas querem fazer do jeito delas, né? E ainda quer perguntar a Jesus se tem, porque esse tipo de pergunta aqui é uma pergunta, querido, que é uma resposta que sabe que não vai ter, né? Ele pergunta: são poucos que são salvos? Jesus: não, todo mundo vai ser salvo. Todo mundo vai ser salvo, fica tranquilo. Você pode ficar do jeito que você está, fazer o que você está fazendo ou não fazer, né? Ele queria essa pergunta que ele queria, né? Essa resposta que ele queria, né? Mas Jesus respondeu, né? Jesus é tão educado, querido. Jesus é tão maravilhoso que ele ainda responde essas coisas, né? Jesus fala assim: esforçai-vos por entrar pela porta estreita, né? Pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. E aí ele fala assim: quando o dono da casa se tiver levantado e fechado a porta, e vós do lado de fora comeceis a bater, dizendo: Senhor, abre-nos a porta, ele vos responderá: não sei de onde vós sois. Aí ele vai argumentar, mas ele vos dirá, né? Ele diz assim: comíamos e bebíamos na tua presença, e ensinava em nossas ruas. Ele diz assim: mas ele vos dirá: não sei de onde sois, não sei de onde vós sois, apartai-vos de mim, vós todos que praticais iniquidade. Você sabe o que significa essa palavra iniquidade? Você sabe que ela está relacionada a pecado. Amém? Mas essa palavra, ela significa pecado consciente. Você está entendendo? Porque pecar, querido, todos nós pecamos, todo dia, toda hora. Agora, há uma diferença, querido, que eu sempre falo que o pecado precisa ser um acidente, né? É aquele chute da unhazinha pequenininha, que você chuta na quininha do móvel, né? Dá aquela dor até no coração, desse... ah, Jesus, né? É um acidente. O pecado precisa ser assim. O pecado precisa ser um acidente. Mas aqui a palavra está dizendo é o pecado consciente, né? É pecar consciente, querido. Iniquidade significa isso, né? Está pecando consciente, né? Esse camarada aqui que grita Jesus no meio da rua, né? E vai perguntar: Senhor, são poucos que são salvos. É porque ele está querendo, querido, um jeitinho, né? Devia ser bem brasileiro esse camarada aqui, porque brasileiro é que é assim, né? Porque sempre dá um jeitinho, né? Mas no grande dia não terá jeitinho, né? A gente viu o ministério de louvor aqui cantando sobre o noivo, né? E a palavra do Senhor ela é muito clara. Vamos abrir lá em Mateus capítulo 25. Abre lá um pouquinho. Está evangelizando. Como diz o Diego, todos os cachorrinhos aqui são de Michel. Está Michel, né, Michel?
Diego, toda vez que vem aqui, tem que falar isso. Os cachorrinhos são de Michel. Interessante que o baterista, não sei se vocês notaram, ele tomou um susto com a bolinha ali na coisa. Eu fiquei morrendo de rir aqui. Ele, sai cachorro, sai cachorro. Eu falei, não, pai, esse cachorro não sai não, esse aí já é do altar. Aí é o canto dele. Aí eu pensei, está escado e fala, se você que tem que sair da bateria. Já pensou as bolinhas? Fala, isso aí é todo mundo correndo aqui, sair. Misericórdia, né? Jesus, meu Deus do céu. A palavra, Mateus capítulo 25, vai falar da parábola, né? Das 10 virgens. Amém? Você abriu lá? Diz assim: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 delas eram nécias e 5 eram prudentes. Nécia, querido, é aquela pessoa que é louca, né? Que é doida, né? As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram consigo azeite. Ou seja, querido, elas eram crentes, né? Elas tinham uma lâmpada, mas elas não levaram o azeite reserva, né? Elas levaram só o que estava ali na lâmpada. E o que acontece? Jesus fala que ele não sabe o dia nem a hora que ele voltará. Para isso, querido, a gente tem que ter reserva, né? A gente tem que andar com a reserva, querido. Porque durante a sua caminhada, querido, o seu azeitezinho pode acabar e a lâmpada apagar. E para isso você precisa o quê? Reserva, né? E é isso que está acontecendo aqui. As nécias, ao tomar suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas, né? Ou seja, querido, você acha que é mais cômodo andar, querido, sem peso, né? Mas as outras levavam as vasilhas com azeitezinho ali, né? Na caminhada, era mais pesado, né? Era mais dificultoso, mas elas carregavam, né? E tardando o noivo, foram todas tomadas de um sono e adormeceram, né? A gente percebe que o povo hoje está vivendo um sono. O povo hoje está meio adormecido, sabe? E você pode ter certeza, Jesus está voltando, querido, né? Jesus está voltando. O povo está meio que sonolento, está meio, né, que adormecendo. E diz aqui, mas à meia-noite ouviu-se um grito, eis o noivo, e saíram ao encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. À meia-noite ouviu-se um grito, eis o noivo. À meia-noite, querido, ouviu-se um grito. É porque alguém estava atento, amém? Alguém estava acordado. É preciso, é necessário isso, querido, que a igreja do Senhor esteja atenta, esteja acordada, amém? Esteja pregando essa palavra, falando da volta de Jesus, falando da porta estreita, falando das lâmpadas que precisam estar acesas, querido. Sabe, são coisas, querido, que a gente sabe, mas que a gente precisa estar relembrando. Amém? Aleluia. À meia-noite ouviu-se um grito, eis o noivo, e saíram ao encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. As nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque a nossa lâmpada está apagando. Olha só, querido, elas queriam que as prudentes dessem do seu azeite para elas, né? Mas elas, da mesma maneira que as prudentes, tiveram oportunidade, querido. Porque é muito interessante que diz assim, olha, mas as prudentes responderam: não,
para que não nos falte a nós e a vós outros. Ide antes aos que vendem e comprai. Ou seja, querido, é muito interessante a gente pensar assim, porque essas nécias, elas tinham condição de comprar, elas tinham dinheiro, elas tinham onde comprar. Por que elas não compraram? Por que elas não carregaram? Porque simplesmente não queriam, né? Simplesmente não queriam. E chegou na hora, querido, do aperto. É sempre assim, né? Na hora do aperto, querido, na hora da doença, na hora da dificuldade financeira, na hora das coisas ruins, ora por mim, gente, o bicho está pegando, né? O problema está lá em casa, ora por mim, socorre, né? Não é que a gente não vai socorrer, querido, mas Jesus está nos ensinando sempre que nós temos um caminho, nós temos que saber aonde nós vamos chegar e como chegar, querido. Jesus, ele ia visitando cidades e aldeias, ensinando e caminhando para onde? Jerusalém. Então você tem que saber para onde você está caminhando, querido, né? E como que você tem que fazer essa caminhada, querido. Não é de qualquer maneira, não é do seu jeito. Porque pode ser, querido, que uma hora você esteja com a sua lâmpadazinha acesa, mas se Jesus voltar na hora que a sua lâmpadazinha está apagada, e não der tempo de ir lá comprar o azeite, como essas moças aqui. Eita, tudo perdido, né, querido? Tudo perdido. Então, querido, Jesus nos ensina um caminho, né? Jesus nos fala onde nós temos que chegar. Jesus nos fala onde nós temos que caminhar. E Ele nos ensina como fazer essa caminhada, né? Como fazer essa caminhada. Como eu li agora há pouco aqui, querido, que lá no capítulo 16 de Lucas, né, verso 13, fala sobre os dois senhores, né? Fala sobre Deus e sobre o dinheiro, querido. O dinheiro é ruim, querido? Não é ruim, querido. Mas o dinheiro é para você usar, não ele usar você. Amém? É você que sempre tem que ter o comando. Amém? Essa é a direção, querido. E não ele comandar a sua vida. É isso que Jesus está ensinando, né? E aí essas nécias, então, querido, elas recebem essa palavra que diz: não, vocês podiam ir lá comprar, né? Vai lá comprar. E saindo elas para comprar, chegou o noivo. E as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas. E fechou-se a porta. Querido, depois que a porta fechar, acabou. Vocês lembram de Noé, né? Noé aconteceu isso, querido. Noé ficou 120 anos construindo uma arca e pregando e falando: gente, vai acontecer, vai chover, gente, vai chover, me ajude a construir a arca, vamos fazer ela bem grande para caber todo mundo. Mas as pessoas não davam ouvido, né? Até que chegou o dia, querido, né? Que ele terminou a obra e Deus falou assim: agora entra você, Noé, e sua família, e eu vou fechar a porta. E a Bíblia diz que Deus fechou a porta. A porta será fechada, querido. Hoje ela está aberta. Amém? A porta é estreita, mas ainda está aberta. Ainda está aberta. E Deus nos convida, querido, assim como Noé convidava as pessoas para ajudar a construir aquela arca. Nós precisamos ajudar uns aos outros na construção. Amém? Nós precisamos evangelizar. Nós precisamos pregar com a nossa vida, né? A nossa vida fala muito mais alto do que muitas palavras. Às vezes a pessoa fala assim: ah, não adianta eu ser cristão, eu não levo jeito para falar, para evangelizar. Querido, a sua vida, ela evangeliza muito mais. As pessoas vão olhar a sua vida e falar: realmente, que rapaz ali tem uma vida transformada, né? As
pessoas olham para nós, querido. A nossa vida fala muito, querido. Amém? O adversário tem tentado dizer para as pessoas que não adianta estar na igreja, que não adianta fazer isso, não adianta. Querido, a nossa vida, só a nossa vida, ela prega muito, ela fala muito. Amém? E aí, querido, diz que a porta fechou. Mais tarde chegaram as virginéscias clamando: Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Olha bem, querido, não vos conheço. Jesus está falando isso aqui, querido, não é para pessoas desconhecidas, não é para pessoas do mundo, mas é para pessoas que tiveram a oportunidade, querido, de caminhar com as suas lâmpadas e o seu azeite em reserva, mas não quiseram. Você está entendendo? Sim ou não? Amém. E ele termina dizendo aqui, querido: vigiai, pois porque não sabeis o dia e nem a hora. A gente não sabe o dia, querido. A gente não sabe a hora. Mas que ele virá, nós sabemos, querido. Aleluia. Vamos voltar lá em Lucas então, para a gente fechar. Lucas então, querido, Jesus ele então está caminhando de cidade e aldeia em aldeia, ensinando e caminhando para Jerusalém. Quero mais uma vez frisar isso. Ele está caminhando para Jerusalém, querido. Amém? E alguém perguntou: Senhor, são poucos que são salvos? E ele respondeu: esforçai-vos por entrar pela porta estreita. E eu quero dizer também sobre a porta. Porta é um lugar de decisão. Amém? Você chega na porta, você decide se você entra ou não. Amém? A sua decisão. Vocês lembram daquele rapazinho que ficou sentado em cima da janela quando Paulo pregava? Ele ficou ali sentado, esperando, e veio o sono. Paulo falou até meia-noite, 1h da manhã, e quando ele caiu para onde? Lá de fora, querido. Quando a gente está mais ou menos, querido, você não pensa que você vai cair para lá de dentro, não, tá? Você cai para lá de fora mesmo. E ele morreu lá, né? E Paulo precisou ir lá, orar por ele, e ele ressuscitou, né? Aquilo ali é um exemplo para a gente, querido. Porta é lugar de decisão. Amém? Você precisa decidir. Ou entra ou sai. Eu não posso ficar ali, um pé lá na calçada e um pé na porta. Porque vai chegar uma hora, querido, que você vai cair. Não pense que vai cair para dentro, não. Vai para fora. Aleluia. Esforço. O Senhor fala aqui: esforçai-vos, né? Esforço significa lutar. É algo maior. É algo a mais que você e eu precisamos empreender. Porque não é simplesmente um esforçozinho. Essa palavra aqui, ela tem uma conotação muito forte, querido, e que a gente precisa entender, né? Quando Jesus fala assim: esforçai-vos. Porque, querido, também existe a nossa parte. A parte de Jesus ele fez, querido. Ele morreu lá na cruz por nós. Agora existe a nossa. E a nossa é tão pequena, querido, né? Ela é tão pequena que a gente deveria ficar até com vergonha, né? Quando a gente vê o sacrifício de Cristo, quando a gente olha para a cruz, sabe? A nossa parte é tão pequena. Ele pede apenas um esforço, né? Ele diz: esforçai-vos. Significa, querido, lute mais, sabe?
espere mais. Porque a recompensa, querido, ela é muito grande. Sabe? A recompensa, querido, é o céu. A minha e a sua recompensa é o céu. Amém. Amém. É isso que a gente precisa interiorizar, querido. Em nome de Jesus. Glória a Deus. E ele vai falar lá no verso 25 algo também que me chama muita atenção. Quando ele diz assim: quando o dono da casa se tiver levantado, fechado a porta, e vós do lado de fora começar a bater, dizendo: Senhor, abre-nos a porta, ele vos responderá: não sei de onde sois. Sabe o que o Senhor está dizendo aqui? Sabe o que ele está dizendo aqui? O dono vai fechar a porta. Você não pensa que não vai chegar aquele que vai chegar. E pode ser muito mais rápido do que a gente imagina, querido. E não adianta bater, querido, depois de fechar. Não adianta bater. E vai chegar, querido. E pode ser muito mais rápido, pode ser muito mais urgente do que a gente imagina, querido. Amém? Amém. Aleluia. Aleluia. E lá no verso 28, ele vai falar, querido, sobre aquele lugar, né? A qual aqueles que, quando a porta fechar, aqueles que não tiverem mais como entrar, ele vai dizer para onde que eles irão. Olha só o que está escrito no verso 28. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes no reino de Deus Abraão, Isaque e Jacó e todos os profetas, mas vós lançados fora. Lembra daquela passagem lá do rico e de Lázaro? Vamos lá dar uma olhadinha mais à frente um pouquinho aí, Lucas 16. Aleluia. Lucas 16. Versículo 19. O rico e o mendigo. Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, e que jazia à porta daquele, e desejava alimentar-se das migalhas que caía da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. Fala que anjo veio buscar ele? Não. Veio? Não, né? Aí o verso 23 assim: no inferno, olha só o verso 23. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu de longe o quê? Abraão e Lázaro no seu. Você lembra o que Jesus falou? Vamos voltar lá um pouquinho. Vamos voltar? Capítulo 13, versículo 28. Lucas 13, 28. O que Jesus falou ali? Ali haverá choro, ranger de dentes, quando virdes no reino de Deus Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas, mas vós lançados. Jesus falou aqui, querido. E aqui, vamos lá de novo, no Lucas 16, 23, diz assim: no inferno, estando em tormentas, levantou os olhos e viu de longe a quem? Abraão. Do jeito que Jesus falou, amém? Amém, querido? Amém. Você está entendendo, sim ou não? Amém. Então
clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim. Você acha que tem mais jeito? Hã? Jesus falou lá, querido, que depois que a porta fechar, acabou. O tempo da oportunidade é hoje. Ele está ensinando o caminho. Ele diz para onde nós temos que ir, do jeito que nós temos que ir, né? Como que nós temos que caminhar, né? E aí ele fala: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado em chamas. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em vida, Lázaro igualmente os seus males. Agora, porém, aqui ele está consolado, e tu em tormentos. E além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para cá. Então replicou: Pai, eu te imploro que mandes a minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão: Eles têm quem? Moisés e os profetas. Ouça. Ou seja, querido, nós temos aqui, olha, a palavra de Deus nos ensinando, querido, como que tem que ser, como que nós precisamos caminhar. Ela está ensinando, a gente tem ensinado. Agora, se a gente não quiser ouvir, depois que a porta fechar, não tem mais jeito. Amém? Lá no inferno, ele foi lembrar que tinha 5 irmãos, né? A gente tem que lembrar hoje, querido, dos nossos irmãos. Hoje que a gente tem que lembrar dos nossos amigos. Hoje que a gente tem que lembrar dos nossos vizinhos. E fazer o quê? Pregar a palavra, querido. Amém? Pregue a tempo e fora de tempo. E se preciso, use palavras. Não é isso que John Wesley falava? Porque a nossa vida fala muito mais do que muitas palavras. Então, querido, é isso que Jesus está dizendo aqui para nós, né? Depois que a porta fechou, querido, vamos voltar lá para a gente encerrar. Verso 25: Quando o dono da casa tiver levantado e fechado a porta, leia aí na sua Bíblia, querido, por favor, para isso ficar bem frisado no nosso coração. Amém? Ele fala assim: quando o dono da casa se tiver levantado e fechado a porta, e vós do lado de fora começar a bater e dizer: Senhor, abre-nos a porta, ele vos responderá. Ou seja, não tem jeitinho, tá? Ele vai responder desse jeito: não sei de onde sois. Ou seja, não vos conheço. Por que ele está dizendo isso, querido? Porque ele está ensinando. Amém? Lá em cima diz que Jesus ia de cidade em cidade, aldeia em aldeia, ensinando. Não tem faltado ensinamento para nós. Não tem faltado. Agora, a escolha é nossa. Por isso que ele fala da porta. Porta é lugar de decisão e de escolha. Amém? Fica de pé, por favor. Amém. As irmãs que vão servir, ministério do louvor. Amém? Deus seja louvado pela sua vida. E que a bênção do Senhor ela esteja sobre nós, querido. A cada dia o Senhor esteja nos despertando e nos mostrando a sua palavra e para onde nós vamos. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Alguém chame as nossas crianças, por favor. Jorginho, dá um pulinho lá em cima, chama para mim, por favor. Pede para descer nossos goleirinhos, goleirinhas. As irmãs que vão ministrar aqui
a ceia. Amém? Aleluia. Glória a Deus. A palavra do Senhor, querido, ela é muito clara. O Senhor diz aqui para nós, aleluia: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim come do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos, doentes, e não poucos que dormem. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados como o mundo. Querido, é momento agora de olhar para dentro de nós. Não é momento de olhar para o lado. É momento da gente olhar para nós. A palavra do Senhor diz: examine-se, pois o homem a si mesmo. E em seguida, querido, vamos comer do pão e beber do cálice. Porque Jesus disse assim, querido: aquele que come da minha carne e bebe do meu sangue tem parte comigo, e eu o ressuscitarei no último dia. Feche os olhos. Fale com Deus, querido. Aleluia. Tem aquela conversa, querido, atualizada com Deus. Eu sei que você já durante o dia vem falando com Ele. Mas fala com Ele: olha para dentro de mim, Senhor. Olha para dentro de mim, Senhor. Olha para dentro de mim, Senhor. Olha, Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, querido. Aleluia. Que momento especial, querido. O momento da ceia. Jesus instituiu esse momento, querido. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Esse momento é para nós trazermos a memória quem nós somos, querido. Porque diante da mesa do Senhor somos todos iguais. Às vezes a gente se acha melhor do que o outro. Às vezes a gente se acha superior. Às vezes a gente se acha menos pecador. Esse momento, querido, é um momento onde nós igualamos, querido, diante da mesa do Senhor. Somos todos iguais. Somos todos dependentes e carentes da sua graça, da sua misericórdia. Esse momento é o momento de nós dizermos isso do Senhor: Senhor, eu sou dependente da tua misericórdia. Senhor, eu sou dependente da tua graça. Senhor, eu não consigo viver sem o teu perdão. Por isso, nessa hora, Senhor, olha dentro de mim, Pai. Eu abro as portas. Entra, Senhor. Ele diz: eis que estou à porta e bato. Se você abrir, eu vou entrar. Abra a porta, querido. Fala com o Senhor. Se existe alguma porta fechada ainda, querida, na tua vida, se existe algum lugar que ainda Jesus não é o Senhor, esse é o momento, querido, de você dizer: Senhor, até aqui eu não abri essa porta. Até aqui eu não deixei o Senhor ser Senhor dessa área da minha vida. Mas hoje eu quero abrir essa porta. Eu quero pedir: entra, Senhor. Ceia comigo. Eu quero ser completamente do Senhor. A minha casa precisa ser completamente tua, Senhor.
Teu nome, Jesus. Apresentamos nossas vidas, reconhecemos, Deus, que precisamos do Teu perdão e da Tua misericórdia. Nessa hora, Pai, eu também quero apresentar os elementos da ceia. O pão que simboliza o Teu corpo, o corpo que foi entregue, para que hoje nós pudéssemos estar aqui. Eu consagro a Ti, Senhor, o pão, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Da mesma forma, Pai, eu Te apresento o suco de uva, que simboliza o Teu sangue, o sangue que foi derramado naquela cruz. O sangue, Pai, que foi vertido para nos curar. Passa, Senhor, com a gota do Teu sangue do alto da nossa cabeça e a planta dos nossos pés. Nós precisamos de cura, Jesus. E aqui está, Senhor, o suco de uva, que simboliza o Teu sangue, Pai. Eu consagro a Ti no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E ao comermos do pão e tomarmos do suco de uva, sejamos renovados, alimentados e fortalecidos para continuar caminhando rumo a Jerusalém celestial. Aleluia. É lá que nós queremos chegar, Jesus. Por isso nos ajuda na nossa caminhada, Jesus. Nos ajuda, Senhor. Que nós possamos ir um ensinando para o outro, um ajudando o outro, para que possamos juntos chegar a Jerusalém celestial. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Pode distribuir a ceia, irmãos. Amém. Vamos louvar o Senhor. Graças eu te dou, pelo preço que pagou.
porque eu recebi do Senhor, porque também vos entreguei. E o Senhor Jesus, na noite que foi traído, ele tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: este é o meu corpo, que é dado por vós. Fazer isso em memória de mim, querido. Olha para o pão que está na tua mão, querido. Ele simboliza o corpo de Cristo, o corpo que foi partido, para que nós pudéssemos ter a eternidade. Pode comer do pão, querido. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o bebereis, em memória de mim, porque todas as vezes que comeis este pão e bebeis o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. Aleluia, querido. Olha para o cálice que está na tua mão. Todas as vezes que o mundo quiser fazer uma aliança com você, lembre-se, nós temos uma aliança. Ela é eterna com Cristo. Pode tomar do cálice. Né? Aleluia. Você pode glorificar o nome de Deus. Exalte o Senhor. Exalte aquele que é digno de honra, de glória, de todo louvor, de toda nossa adoração. Aleluia, aleluia, aleluia. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça
iniciar as aulas. O Senhor guarde nossas crianças. O Senhor as abençoe. Em nome de Jesus. Tenha um mês abençoado, Deus Senhor. Tenha um mês guardado, Deus Senhor. Fortalecido, Deus Senhor. E mais uma vez, querido, eu te digo, esteja preparado, esteja atento. Em nome de Jesus. Saiba para onde você quer ir. Em nome de Jesus. Amém? Já estamos terminando. Acende a luz aí para nós. Glória a Deus. Nós louvamos a Deus pela vida do Elviro. Amém, Elviro? Pode aplaudir a Deus pela vida do Elviro. Está recuperando da cirurgia, né? Seu Devani também está recuperando da cirurgia dos olhos. Amém, graças a Deus, né? Nós louvamos a Deus pela vida desses irmãos. Pode aplaudir a Deus, né? Em nome de Jesus. Tá bom? Nós, esse mês, teremos então as nossas células dos homens iniciando amanhã. Amém? Terça-feira vem a célula dos juvenis às 18h30, 18 horas, sempre esqueço. 18h30, né? Amém? Quarta-feira a célula dos jovens, né? Às 20 horas aqui na igreja. Quinta-feira nosso culto de oração. Sexta-feira tem oração aqui na igreja. Domingo tem escola dominical. Com você é muito mais legal. Amém? Glória a Deus. E domingo que vem, o culto dos pais. Culto tremendo. Amém? Amém, papai? Aleluia. Deus nos abençoe então. Estas horas, vamos orar encerrando. Pai Santo, muito obrigado, Jesus. Como é bom estar na tua casa, Senhor. Como é bom te adorar, Senhor. Como é bom, Senhor, ouvir a tua palavra, Senhor. Como é bom, Senhor, ver o teu cuidado, o teu amor, a tua bondade, Senhor. O Senhor é incansável. O Senhor não desiste de nós. Muito obrigado, Jesus. Continua sendo conosco, Pai. Fortalece o cansado. Aviva aquele que está, Deus, desanimado. Traga, Deus, aqueles que estão, ó Deus, em casa, prostrados. Traga, Deus, para esse momento de celebração. É maravilhoso a gente estar na tua casa. Abençoa os trabalhos da igreja durante o mês de agosto, Deus. Nos abençoe, nos guarde, Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Assim nós oramos e te agradecemos, Pai, por tudo. Por tudo que Tu és. Tu és o nosso tudo. Aleluia. Glória a Deus. Tem em suas mãos, querido. Que a bênção do Deus Pai Todo-Poderoso, que a bênção